Boa noite, gente. Bem-vindos aí a mais um Bet Pro. Eu sou o Ricardo Valente, esse é o Marcos Alvarenga. Olá. E estamos aí para analisar mais um jogo da 17ª rodada do Brasileiro. Qual jogo hoje, Alva? É o Internacional e Corinthians lá em Porto Alegre, né? E é para mim jogo de 0 a 0, né? Porque o que acontece? O Corinthians é um time que tem uma defesa sólida, é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, e o Inter também é um time que marca pouco e faz pouco gols, né? O Corinthians até tem um ataque melhorzinho, mas a tendência que eu vejo é um jogo bem 0 a 0, assim, cara desse jogo. O que você acha? Eu concordo com você, vai ser um jogo chato de assistir, né? O Corinthians, parece que o Cristóvão está mudando aí um pouco o esquema tático e o Falcão tem a chegada do Nico Lopes. A gente vai ver isso um pouco melhor agora na análise tática que a gente vai apresentar para vocês. Bom, gente, então essa aqui é a mesa tática de Corinthians e Inter. Como eu tinha dito para vocês antes, o Cristóvão fez uma mudança aqui no esquema tático do Corinthians, que antes o Corinthians estava jogando no 4-2-3-1, estava jogando assim, com o Romero aberto de um lado, o Marquinhos Gabriel aberto do outro e o Giovanni Augusto vindo pelo meio. Agora o Cristóvão está querendo implantar um 4-4-2, que eu imagino que ele vai implantar dessa forma aqui aberta, o Romero fazendo mais companhia para o André dentro da área, porque o André sozinho é ruim, talvez com a companhia ele melhore um pouquinho. E aí ele vai abrir o Giovanni Augusto na direita e o Marquinhos Gabriel na esquerda, e inclusive dar espaço para as subidas do Elias aqui pelo meio, que está voltando para o time. Aliás, um destaque positivo desse time do Corinthians é a volta de Elias e do Fagner. Os dois, junto com o Giovanni Augusto, podem fazer um lado direito bem forte aqui na subida do Corinthians pela direita e fazer com que o Corinthians retome um pouco do poder ofensivo do time. Já o Inter, gente, vem nesse 4-4-2. O destaque do Inter é o Nico Lopes. O Nico Lopes deve jogar, apesar de parece que ele está com disposição hoje, mas ele deve jogar no jogo contra o Corinthians. E ele vai jogar ao lado do Vitinho. Isso pode ser uma dupla de ataque quando eles se entrosarem, uma dupla de ataque muito poderosa nesse campeonato. O Vitinho, os dois são muito rápidos, os dois são goleadores, os dois passam bem a bola, eles podem fazer uma boa dupla. Mas por enquanto ele não tem entrosamento, né? Então não é capaz de jogarem tão bem esse jogo. E o outro destaque do Inter é o Valdívia, que já está retornando, já está até fazendo gols e tal, que é uma bela promessa aí do campeonato. Uma pena ele ter tido aquela contusão tão séria, não consegue estar na Olimpíadas aí na seleção, fazendo um bom papel. E o grande problema do Inter é a dupla de volantes. Sem o Fernando Bob, que é o cara que tem um passo mais refinado, a dupla de volantes fica sendo Anselmo e Fabinho. Os dois são bem cabeça de bagre mesmo e podem atrapalhar essa transição ofensiva aqui do Inter, fazendo com que a saída de bola fique ruim. E no mais é isso, gente. Assim, não tem grandes jogadores, não tem grandes destaques assim, em ambos os times. E eu estou apostando num jogo bem chato, num jogo bem travado no meio campo, com muita falta. Muito bem, Alva. E sobre apostas aí, o que você tem a dizer? Apostas é trabalhar com under 3,5, under 2,5. Eu acredito que até, dependendo do cenário ali, até um under 1,5 vai. E jogo que eu acho que é 0 a 0 mesmo. Um gol ali vai ser meio que goleado, né? O que você acha? É isso, gente. 1 a 0 é goleado nesse jogo mesmo. E pra galera do Cartola, talvez comprar o goleiro do Corinthians possa ser uma boa. O Cássio pode fazer umas boas defesas aí nesse jogo e garantir uns pontos com defesas difíceis. Tá certo, gente? Então, valeu, muito obrigado. Até a próxima. Boa noite para todos. Boa noite, tchau.